Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e também com seus parentes. Estaremos dando continuidade à nossa série, você precisa saber disso. A série é de número 5, estaremos agora estudando as 7 igrejas da Ásia. E hoje vamos falar sobre a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Diz assim, Apocalipse capítulo 2. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre 7 candelabros de ouro. Versículo de número 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas uma coisa tenho a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas e eu também as odeio, como eu também as odeio. A palavra do Senhor fala aqui no livro de Apocalipse, vai tratar-se sobre da primeira igreja que está ali no continente asiático, que é a igreja de Éfeso. Era uma igreja que tinha muito trabalho. A palavra do Senhor fala que aqueles irmãos daquela igreja, eles eram perseverantes, eles suportavam, sofrimentos por causa do amor do Senhor, por causa do nome do Senhor. E a palavra do Senhor fala que era uma igreja também que não era uma igreja fraca, não era uma igreja desfalecida. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus, ele vira para aquela igreja, escrita pelas mãos do apóstolo São João, que aquela igreja tinha um problema, que aquela igreja ela tinha deixado o primeiro amor. E aqui o Senhor ele vai falar para aquela igreja, porque aquela igreja pudesse voltar às práticas do princípio, que era voltar a ser uma igreja amorosa, uma igreja fervorosa no amor. Mas a palavra do Senhor fala que aqui tinha alguns grupos de pessoas que eu gostaria de compartilhar com você, que a palavra do Senhor fala que havia ali naquela igreja. Diz assim o versículo: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. A palavra do Senhor fala que o pastor daquela igreja, ele tinha ali alguns grupos de pessoas que a palavra do Senhor fala que o pastor daquela igreja ele não tolerava, que eram pessoas que diziam serem apóstolos, mas não eram. Autoridades que estavam dentro daquela igreja que diziam ser apóstolos de Cristo, mas não eram. Eram pessoas impostores. Eram homens maus que estavam ali com o objetivo de tirar aquelas pessoas de dentro da igreja. O segundo grupo que a palavra do Senhor fala, ele diz assim no versículo de número 6. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Os nicolaítas, segundo um dos pais da igreja, Irineu, os nicolaítas, eles estavam ali dentro daquela igreja com o objetivo de trazer ensinamentos contrários à palavra de Deus. Segundo o pai da igreja, esse Irineu, um dos pais da igreja, os nicolaítas eram seguidores de Nicolau, de Antioquia, um dos 7 diáconos eleitos em Atos capítulo 6, versículo de número 5, que logo depois que ele se apostatou da fé, mesmo depois de ter se apostatado, ele ainda exercia grande influência para onde quer que ele passava. Por onde quer que ele passava, ele influenciava no comportamento daquelas pessoas. O nome Nicolau, ele significa aquele que conquista o povo. Então, segundo o pai da igreja, esse Irineu, os nicolaítas, eles queriam, apresentar uma nova versão moderna do cristianismo. Então, eles acreditavam em algumas coisas. Então, eles querendo ensinar para as pessoas uma nova versão moderna, uma versão moderna do cristianismo, eles então, com muita lábia e com muita carisma, eles diziam que o cristão poderia viver como um pagão vivia. E não precisava de haver transformação de vida.
Era somente eles crerem e pronto, já estava resolvido, né? Eles se apoiavam em 3 princípios. O primeiro princípio que eles se apoiavam, a lei não tem mais valor, não tem nenhum vigor. O segundo princípio que eles se apoiavam é que a graça de Deus é poderosa para perdoar qualquer um, em qualquer hora ou em qualquer ocasião, ou seja, vivo ou morto, receberia o perdão de Deus. E a terceira tese deles é que o corpo é ruim, bom é somente o espírito. Então, faça o que o seu corpo, faça o que você quiser com o seu corpo. Então, eles ensinavam isso. Então, a igreja de Éfeso, ela era atacada também por esse grupo de nicolaítas. Mas a palavra do Senhor fala que aquele pastor daquela igreja ele não aceitava aquele ensinamento também de jeito nenhum. Ele não tolerava. E a palavra do Senhor fala que o Senhor então fala para aquele pastor daquela igreja. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então tinha um ponto positivo para aquela igreja. Mas o que Deus queria tratar com aquela igreja era a respeito do amor, porque a igreja de Éfeso ela se tornou uma igreja seca. Ela tinha perdido ali o primeiro amor. Ela tinha perdido ali o amor por Deus e pelo seu próximo. Né? Ela tinha abandonado o mandamento que fala lá em Mateus capítulo 22, no versículo 37 e 40, que o próprio Jesus ele fala. Né? Então a igreja de Éfeso ela se empenhava com vigor, mas ela não tinha amor. Né? O conhecimento traz o orgulho, mas o amor ele edifica. Então aquela igreja estava ali como uma viola bela por fora, mas por dentro estava como um pão borborento, né? Éfeso era uma igreja engajada na tarefa, era também empenhada no testemunho, era esforçada no teste, porém servindo aos motivos errados. Então, se não há amor a Deus ou ao próximo, né? Deus destrói as nossas obras e também a nossa história. A palavra do Senhor fala lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 13, o versículo de número 13, diz assim: assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante deles, porém, é o amor. E o que aquela igreja tinha que recuperar, que é o que ela tinha perdido, que era de mais importante, era o amor. E aquela igreja então se tornou como uma árvore seca, uma árvore sem vida. Fazia as coisas muito bem feitas, tudo muito bonito, mas sem amor, né? Sem amor. Então a palavra do Senhor fala que Jesus, então, ele envia essa carta para aquela igreja, para que aquela igreja pudesse se arrepender e voltar, né? A ser uma igreja amorosa. Porque pelo texto que nós vemos de Apocalipse, aquela igreja ela começou com amor. Ela começou com amor, mas ela não terminou com amor. Então, a palavra do Senhor fala que aquela igreja, o Senhor ele fala assim, olha, lembra-se de onde caiu e arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Né? O Senhor fala para ela assim, olha, contra você, porém, tenho isto, que você abandonou o seu primeiro amor. Então, a palavra do Senhor fala que aquela igreja tinha abandonado ali o amor a Deus e o amor ao próximo. Estava fazendo muitas obras, estava preocupado com o seu testemunho, mas estava faltando o principal, que é amor. Então o Senhor ele dá uma oportunidade para que aquela igreja faça um conserto, para que aquela igreja se arrependa e volta, né, para o propósito, para o centro da vontade de Deus, porque a palavra do Senhor fala que Deus é amor. E a palavra do Senhor fala também que aqui o Senhor ele está dando aquela oportunidade para a igreja, para que aquela igreja pudesse se consertar, para que pudesse estar preparada para o arrebatamento da igreja. E o que Deus está querendo dizer para você também que está me ouvindo, que está ouvindo esse vídeo, que está ouvindo esse áudio? O Senhor ele está falando para você. Sem amor, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Era isso que Deus está querendo dizer também para aquela igreja de Éfeso. Estava fazendo obras, estava ali ajudando o crescimento daquela igreja, mas não havia amor. Havia secado aquele amor. E o Senhor, ele estava ali trazendo aquela palavra para que aquela igreja pudesse voltar a ser o que ela era antes. Porque
Jesus ele vai voltar. Jesus ele vai vir buscar a noiva dele. Ele vai vir arrebatar a igreja dele. Então aqui ele está dando oportunidade para que aquelas pessoas daquela igreja pudessem se arrepender. E o que isso quer dizer para você hoje, você que está me ouvindo? Que o Senhor ele vai vir buscar a igreja, aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que estão servindo a Jesus Cristo, estarão participando do arrebatamento da igreja. Serão tirados aqui da terra com rapidez. A palavra do Senhor fala que vai ser um abrir e fechar de olhos. Mas antes disso acontecer, o Senhor ele está dando oportunidade para todas as pessoas, para que possam se arrepender e voltar, né, para o Senhor, porque o Senhor, o tempo é do Senhor, mas a oportunidade é sua. E o Senhor está te dando uma oportunidade. Quem sabe você um dia esteve dentro de uma igreja evangélica, mas hoje você está fora, você esfriou. Quem sabe você está até mesmo dentro de uma igreja evangélica, mas você não tem mais aquele amor que você tinha por Deus. Quem sabe você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você ainda não converteu ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor está te dando essa oportunidade. Você que está ouvindo esse vídeo, esse áudio, que você possa absorver isso que o Senhor está falando com você através da minha vida. A palavra do Senhor fala que Jesus ele falou: arrependa-se, né? Volta. Arrependimento é reconhecimento de algo que eu fiz de errado, seja no passado, seja no presente. Então, o Senhor está falando para aquela igreja de Éfeso: olha, arrepende, porque ele fala assim: se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E a palavra do Senhor fala que a última palavra que o Senhor diz para aquela igreja é o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e estaremos continuando essa série do estudo sobre as 7 igrejas da Ásia. A próxima igreja que nós estaremos estudando é a igreja de Esmirna. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Não esqueça, você precisa saber disso.